E agora é um momento especial desse programa, porque agora nós vamos abrir o baú do Papo Antagonista para lembrar o que o próprio Ricardo Lewandowski falou sobre o Sérgio Moro ter aceitado o cargo de ministro no governo de Jair Bolsonaro, depois de ter sido juiz da Lava Jato. Em todas aquelas circunstâncias que eu já detalhei aqui e no meu artigo que está disponível em antagonista.com.br, caso Lewandowski confirma hipocrisia do STF. Então vamos assistir aquele Lewandowski com a caneta na mão de ministro do Supremo Tribunal Federal sobre a suspeição de Sérgio Moro que ele endossou. Solta aí, produção. Parece-me possível dar como certa a ocorrência de uma inusitada e ilícita coordenação de esforços para a produção conjunta de elementos probatórios e de estratégias processuais desfavoráveis ao paciente, revelando uma inaceitável simbiose entre os órgãos responsáveis por investigar, acusar e julgar, que tem como origem motivações políticas e interesses pessoais do ex-juiz Sérgio Moro. As primeiras demonstradas, dentre outros fatos, pela aceitação, ainda antes do término do segundo turno das eleições presidenciais, de convite para ocupar o cargo de ministro da Justiça no futuro governo de Jair Bolsonaro, conforme amplamente noticiado pela imprensa. Já as segundas, recentemente tornadas públicas, pela assunção da função de sócio-diretor da Alvarez e Marçal, firma estadunidense especializada na área de disputas e investigações. De acordo com a revista eletrônica Consultor Jurídico, ela é, entre aspas, administradora judicial da Odebrecht e faz assessoria financeira na recuperação da Sete Brasil, além de ter sido contratada pela Queiroz Galvão para a reestruturação do grupo. Muito bem, muito bem. Vamos voltar aqui ao ponto que interessa. É muito curioso, né? Esse pessoal citando os sites alinhados, né? Ao Gilmar Mendes, a ministros de Supremo Tribunal Federal. O Ricardo Lewandowski falou de origem, que tem como origem motivações políticas e interesses pessoais do ex-juiz Sérgio Moro. As primeiras, portanto, ele estava se referindo às motivações políticas demonstradas, dentre outros fatos, pela aceitação, ainda antes do término do segundo turno das eleições presidenciais, de convite para ocupar o cargo de ministro da Justiça no futuro governo de Jair Bolsonaro. Olha só o Ricardo Lewandowski recriminando o Sérgio Moro por ter aceitado virar ministro do governo Bolsonaro depois de ter sido juiz, dizendo, portanto, que como juiz ele tinha motivações políticas, dado que, de maneira demonstrada nas palavras dele, ele aceitou o cargo de ministro do governo. Quem é Ricardo Lewandowski para falar algo assim, se ele próprio aceitou o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública no governo Lula, depois de ter dado um monte de decisões, como já resumimos aqui, mas ainda vamos listar em detalhes, favoráveis ao Lula e aos outros petistas, enquanto era ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, o Wilson lembrou o caso do Mensalão. A Folha de São Paulo, inclusive, testemunhou o Ricardo Lewandowski num telefonema falando que o Supremo estava coado, com a faca no pescoço, em razão da pressão da imprensa, e ele votou contra a denúncia contra o José Dirceu como chefe de quadrilha, divergindo do relator Joaquim Barbosa. Ele foi flagrado dizendo que estava tudo certo para amaciar para o Dirceu, mas a pressão era tanta que aí o resto do STF acabou não conseguindo amaciar. Eu sempre cito esse episódio, que teve outros subenredos, né? Teve até uma matéria do Globo sobre troca de mensagem entre o Lewandowski e a Carmen Lúcia, que resultou em prêmio, sobre condenação de voto, sobre combinação de voto. Eu sempre cito esse episódio do Ricardo Lewandowski no Mensalão para mostrar como o jornalismo vigilante é importante. Como ministros do Supremo Tribunal Federal são suscetíveis a fazer o certo se há vigilância, porque se não há, eles fazem o errado. Eles amaciam para aquele que merece cana, para aquele que merece cadeia, porque estava envolvido num esquema de suborno e depois se envolveu em outro, no caso do Petrolão. Então vocês viram aí em vídeo o Lewandowski recriminando uma motivação política que ele,
depreende da aceitação de um cargo que ele próprio aceitou. Então, podemos concluir que Lewandowski deu uma série de decisões no Supremo Tribunal Federal por motivação política. Tá aí, cristalino, Madá. E assim, a gente tem toda uma história. Eu trouxe também algumas decisões que o ministro Lewandowski tomou no Narrativos Antagonistas de hoje, alguns daqueles videozinhos do Recordar é Viver. A gente tem coisas que estão acontecendo na política brasileira que também dão um prenúncio de futuro. Porque parece que condenações contra políticos são feitas sob medida para serem desfeitas depois. A gente viu isso acontecer muito nitidamente com o lulismo. O mensalão acabou, o petrolão foi muito mais rápido. Aí tudo que o Jair Bolsonaro fez era tudo um absurdo. Então, assim, o ministro da Justiça dele, imagina o ministro da Justiça era juiz, da Lava Jato, não sei o quê, tudo um absurdo. Agora, o que está acontecendo? Porque a gente fica nessa oposição entre um e outro. Não é mais um absurdo o ministro da Justiça do cara ser alguém que julgou um processo que tinha a ver com ele. Então, você vai aliviando isso. Depois, você alivia o outro grupo político para compor com ele. O cidadão acaba ficando com a impressão de que toda decisão judicial que é tomada contra um poderoso, ela é feita sob medida para ser desfeita depois e para essa história ser recontada. Então, o que era corrupção passa a ser uma grande armação em que pessoas foram torturadas e foram obrigadas a se acusar. E os milhões que eles devolveram surgiram de onde? Eles devolveram milhões, eles plantaram dinheiro na cadeia e devolveram o dinheiro que eles plantaram dentro da cadeia? Bilhões. Então, assim, você já reconta isso. Agora a gente vê mais uma vez esse processo para se recontar e o Brasil aí refém de dois populismos. O que aconteceu hoje é algo que ficou muito claro. Há uma fusão do executivo com o judiciário e o legislativo está em contraponto. Vai haver uma dificuldade muito grande para o cidadão entender institucionalmente agora qual é a diferença do executivo para o judiciário. Isso para político é ótimo, porque o brasileiro tem esse dom de votar em pilantra, né? O brasileiro não pode ver um pilantra que ele atravessa a rua para defender. Ele vê um pilantra, ele sai da casa dele para ir votar. Ele fala: eu vou votar no pilantra. Aí, se falarem mal do pilantra, eu vou brigar com meu cunhado por causa do pilantra. E vou entregar a carteira. Vou entregar a carteira para ele, vou botar o pilantra para decidir sobre a minha vida. O brasileiro adora um pilantra, adora. Então, o que acontece? Há muito tempo, isso não é de agora, a política brasileira se confunde com as páginas policiais, porque tem muita gente que não é nem só o crime do colarinho branco, tem gente que tem crime de todo tipo, enfiada na política, com bons cargos. E enfiada por quê? Porque eles se enfiaram? Não, porque o brasileiro gosta de acreditar em pilantra, gosta de passar pano para pilantra, e se vai lá alguém falar contra o pilantra, ele ainda fica bravo. Então, assim, essa gente tem se mantido. Então, a política está sempre sendo julgada no judiciário, primeiro por isso. E depois, porque a gente estabeleceu uma espécie de tapetão, né? Acho que aí a última década. O partido perde uma coisa no Congresso, ele vai para a Justiça e a Justiça decide. Então, já começava a ficar uma coisa muito confusa, onde termina um poder, onde começa o outro. Agora, gente, agora está sedimentado. Foi feita essa fusão e isso não será mais anormal daqui em diante, o que é ruim para o Poder Judiciário, porque o brasileiro não confia em político, na instituição política. Quando você pergunta, ele diz que não confia. Ele não confia no outro corrupto, no dele ele confia, mas na instituição não. Mas na parte técnica do Poder Judiciário sempre confiou. Vai erodir essa confiança. E para você ter poder no Poder Judiciário, você depende da indicação dos políticos, que vão crescer ainda mais o poder deles. Então a gente está vendo uma mudança que vai ficar para esse governo e para os próximos, e que é uma concentração de poder que não é boa para a democracia. Muito bem. Eu falei aqui sobre a questão das motivações políticas citadas pelo Ricardo Lewandowski e passei a palavra para Madá antes de falar das
dos interesses pessoais que ele apontou. Que aí ele citou o caso lá da consultoria Álvares e Marçal, a qual o Moro foi se ligar, mas tinha uma cláusula no contrato de que não podia tratar dos assuntos da Odebrecht, que não foi uma empresa que ele favoreceu com uma decisão, foi uma empresa que ele prejudicou. Que qualquer que seja o seu julgamento a respeito desse vínculo empregatício do Sérgio Moro com a consultoria, sobre o qual já escrevi um monte de artigos, e aí é preciso tirar do baú, o fato é que o Lewandowski estava apontando que o Moro, portanto, agia, quando juiz, com interesses pessoais, já que depois ele se tornou diretor dessa consultoria especializada na área de disputas e investigações. Quer dizer, como se ele tivesse prejudicado a empresa de propósito para depois trabalhar a favor delas, sendo que ele atuou numa consultoria sem atuar diretamente no caso daquelas empresas. O Lewandowski se tornou parecerista do Joesley Batista. Então nós podemos concluir pelo mesmo raciocínio do Lewandowski que ele atuou no Supremo Tribunal Federal com interesses pessoais. Ou não podemos? Porque seremos censurados se nós julgarmos assim, mas eu estou seguindo simplesmente o raciocínio lógico dele, quando era ministro do Supremo Tribunal Federal, votar pela suspeição do Sérgio Moro. Ricardo Lewandowski deu uma decisão favorável aos irmãos Batista, evitando que eles precisassem desembolsar mais de 600 milhões de reais. É só pegar aí também nos artigos que eu escrevi a respeito disso. Aliás, o primeiro foi logo que ele aceitou virar parecerista, foi e o Lewandowski Gilmar, que eu publiquei, é só procurar no meu X, no Twitter, @fmourabrasil, e o Lewandowski Gilmar, que vocês vão encontrar esse artigo detalhado. Então, ele deu uma decisão, quando era ministro, que aliviou o Joesley de pagar 620 milhões de reais, se eu não me engano. E aí, depois, se tornou um parecerista, um advogado, portanto, remunerado pelos irmãos Batista, em 800 mil reais, de acordo com valores divulgados pelo jornal o Globo, por um parecer que, em caso de vitória judicial, pode render a ele o dobro do valor, 1 milhão e 600 mil reais, isso só em um processo, e ainda não está muito claro se ele está envolvido em outros e, portanto, faturando milhões, ou está para faturar milhões de reais.